Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O relator da CPI mista da Petrobras quer ouvir o doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal. Hoje, Marco Maia apresentou o plano de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, que já tem centenas de pedidos para orientar as investigações. O relator, deputado Marco Maia, do PT, propôs a convocação de envolvidos na Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investiga a lavagem de mais de 10 bilhões de reais. Entre eles está o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Youssef. Por enquanto, Marco Maia não quer ouvir autoridades que já estiveram no Congresso, mas a oposição insiste em chamar a presidente da Petrobras, Graça Foster, e não quer envolver dirigentes do governo Fernando Henrique Cardoso. A votação do plano de trabalho ficou para esta terça-feira. Ele contém 221 pedidos de informações, visitas e depoimentos de autoridades, mas o plano de trabalho do relator não contém pedidos de quebra de sigilo. Ao todo, a comissão recebeu cerca de 600 requerimentos que serão votados nesta terça-feira junto com o plano de trabalho. A CPI da Petrobras, exclusiva do Senado, tem reunião nesta terça, a partir das 10h15 da manhã. Estão marcados os depoimentos de Luiz Carlos Moreira da Silva, ex-gerente executivo internacional, e de Pedro Aramis de Lima Arruda, gerente de segurança empresarial. E termina na quarta-feira o prazo para que sejam preenchidas as vagas da CPI mista do metrô de São Paulo. Todos os deputados já foram indicados. Faltam os senadores dos blocos da maioria e da minoria. Hoje, o presidente do Congresso disse que vai fazer as indicações. Eu estou regimentalmente obrigado a fazer as indicações desta e de qualquer outra investigação parlamentar. Da mesma forma que eu encaminhei o regimento na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, depois na Comissão Mista, eu farei também com relação a essa outra comissão. Mais de 20 mil pessoas pediram que o Senado analise a regulamentação do uso medicinal, industrial e recreativo da maconha. Hoje foi a primeira de 8 audiências públicas sobre o tema. A audiência foi intensa. De um lado, os que defendem a regulamentação do uso medicinal e recreativo da maconha. Comecei a fumar maconha só porque ela era ilegal e era vendida na porta da minha escola. Porque álcool eu não conseguia comprar no bar porque eu estava com uniforme, não deixava. O traficante, ele queria vender a droga. Do outro, os que alegam que ela é perigosa para a juventude, uma porta de entrada para outras drogas. A nossa preocupação, senador, são os adolescentes que estão entrando no mundo de prazer do qual eles não estão preparados. Estão usando droga como mecanismo de fuga para os seus problemas. Um dos argumentos de quem é a favor da regulamentação da maconha é que o mundo perdeu a guerra contra as drogas, que o combate mata mais que as próprias substâncias. Mas os representantes do governo brasileiro e da ONU não concordam. Eu acho que muito tem sido feito, senador. Dizer apenas que está se perdendo a guerra das drogas seria talvez desconsiderar uma série de avanços que tem sido possível lograr. O consumo de cocaína foi estabilizado nos Estados Unidos, um país de um consumo muito grande. A quantidade de áreas erradicadas de coca na Colômbia, no Peru, se incrementaram. A evolução de alguns aspectos dentro da saúde foram evolucionando bem. O problema de drogas é multissetorial e você tem ganhos e tem pérdidas. O secretário nacional de drogas do Uruguai explicou que o seu país não liberou a maconha como se pensa, mas optou por regulamentar o mercado em respeito aos direitos de milhares de usuários da erva que tinham que recorrer ilegalmente aos traficantes. E que lá, a porta de entrada para outras drogas não é a maconha. A droga de início para todas as drogas é o álcool. Inclusive, é uma realidade que mudou nos últimos 15 anos. Faz 15, 20 anos, a droga de início ao tabaco,
Hoje o álcool, depois vem o tabaco, o terceiro espaço de consumo é o da maconha e depois outras drogas. Na verdade, a gente está discutindo aqui tráfico de drogas. Isso é o que é importante discutir. Nós vamos continuar reféns do tráfico de drogas? Não. Como é que nos livramos do tráfico de drogas? Uma proposta que tem hoje em julgamento é regulamentar, para que eles não precisem ser usados pelos dependentes. Os dependentes possam ir na farmácia como a gente vai comprar os remédios da gente. A Justiça Eleitoral decidiu não adotar neste ano a lei que muda a ordem de votação na urna eletrônica. A norma, aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff há 2 semanas, invertia os cargos de deputado estadual e federal e já valeria em outubro. Mas o TSE alegou que a mudança exigiria uma outra versão do programa, treinamentos e novas campanhas educativas, além de não haver tempo para realizar os testes necessários. Assim, a votação em 2014 continua na mesma ordem dos anos anteriores. Primeiro, o deputado estadual ou distrital, seguido de deputado federal, senador, governador e, por fim, presidente da República. O Conselho de Comunicação do Congresso se reuniu nesta segunda-feira e voltou a debater a mudança de frequência entre emissoras de TV e telefonia celular, marcada para o mês de agosto. A questão técnica pode afetar milhões de brasileiros. Termina nesta terça-feira a consulta pública da Anatel sobre o uso da faixa de 700 MHz para o serviço 4G, a banda larga para celulares. Hoje, a frequência é usada por emissoras de TV. No Conselho de Comunicação do Congresso, as empresas de televisão e de telefonia dizem que há risco de interferência nos sinais. É necessário ter uma cautela muito grande para que nenhum nem o outro serviço fiquem prejudicados. A preocupação nossa é que estão fazendo com muita pressa, que tem muita coisa a ser analisada, aprimorado na questão das análises dos testes feitos. E isso, se for feito dessa forma, é provável que vai dar errado. Ainda assim, a Anatel confirma: o leilão da faixa de 700 MHz está mantido e a previsão é de que ocorra até agosto. Cada vez mais que a gente atrasa o processo, mais difícil fica a gente colocar na prática todo o projeto que está sendo executado. Se a gente não começar, quando vamos começar? O presidente do Conselho de Comunicação defende mais testes para evitar as interferências. Não se pode ser tão rápido, sem levar em consideração todos os problemas e aquilo que tem de consequências para o futuro. Dom Orani Tempesta recomendou ainda que o Congresso indique os novos integrantes do Conselho de Comunicação. O mandato dos atuais conselheiros termina em agosto. Acho que não há necessidade de prorrogar esse atual, mas sim já, dentre aqui tantas pessoas que estão sendo indicadas, eleger aqueles que poderão dar continuidade. Por 7 votos a 5, uma das comissões temáticas do Conselho de Comunicação Social do Congresso se manifestou contra a exigência do diploma para exercer a profissão de jornalista. O Conselho, que emite pareceres sobre projetos, analisa 2 propostas para incluir na Constituição a obrigatoriedade do diploma. A Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, é a favor das PECs, mas a maioria dos conselheiros acompanhou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional exigir formação acadêmica para atuar como jornalista. O parecer ainda vai passar pelo plenário do Conselho. Acidentes com fogos de artifício levam centenas de brasileiros aos hospitais todos os anos. Um projeto que a Comissão de Defesa do Consumidor pode votar amanhã disciplina a fabricação e a venda desses artefatos. Queimaduras, amputações de membros, lesões de córnea, perda de audição. Pouca gente lembra desse tipo de acidente quando brinca com fogos de artifício, mas eles são frequentes, principalmente no mês de junho, época de festas juninas e também de Copa do Mundo. Com o objetivo de diminuir a ocorrência desses acidentes no país, tramita no Senado um projeto que regulamenta a fabricação e a venda desses artefatos.
O projeto classifica os fogos de artifício em ordem crescente de perigo e determina que as lojas mantenham um cadastro com dados dos compradores de artefatos de uso restrito, os mais perigosos. Estabelece também que as fábricas devem ser instaladas em zonas rurais e que os pontos de venda fiquem a pelo menos 300 metros de distância das fábricas. O projeto também proíbe o uso dos fogos próximo a certos locais, como hospitais, escolas e postos de combustíveis, e determina uma idade mínima para os compradores. Nós tínhamos colocado 12 anos para aquelas traques, aquelas coisas, aqueles busca-pé, que são de praticamente sem grandes problemas. Mas estão achando, e eu concordo também, que deve colocar tudo para os 18 anos. Mas o coordenador de cirurgia plástica do Hospital Regional da Asa Norte, um dos principais centros de referência no tratamento de queimados do país, acha que limitar a compra de fogos de artifício a maiores de 18 anos é uma medida que produzirá poucos efeitos práticos. Tem alguns países, eu li isso sobre Portugal, em que o sujeito, para soltar fogo de artifício, ele tem que ter um curso de pirotecnia. Ou seja, ele tem que fazer um curso conhecendo tecnicamente todo o potencial do fogo de artifício, daquele explosivo que ele vai usar. Eu acho isso correto. Você apresenta uma carteirinha, você conhece sobre o produto e você tem a responsabilidade de aplicar aquilo em algum lugar. Naturalmente que você com uma formação técnica, agora lógico, isso vai dificultar enormemente, vai aumentar o custo de você fazer um espetáculo pirotécnico, mas nós estamos falando de vidas humanas e vidas decepadas. Existe sim essa preocupação, não pode, se não é porque é maior de idade, ou as condições em como ele vai fazer, da mesma maneira que os fogos de artifícios, que são, por exemplo, a grande festa no Rio de Janeiro, que são feitos só por técnicos. Aqueles que vão manipular fogos de artifícios de alta periculosidade ou que demandam uma técnica, eles vão ser obrigados a fazer um curso. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.